O Espada da Manhã parte 13. O Vale de Arryn e o retorno para casa. A estrada para o norte tornou-se cada vez mais inóspita. A neve caía sem parar, e vento lutava a cada passo, suas patas afundando na camada branca que cobria tudo. Arthur agasalhara-se com peles que os Stark lhe deram, mas ainda assim o frio penetrava, um frio diferente de tudo que conhecera. No terceiro dia após deixar Winterfell, a tormenta chegou. Foi uma tempestade como Arthur nunca vira. O vento uivava como lobo faminto, a neve caía tão espessa que mal se via a própria mão diante do rosto. Vento empinou, relinchando de medo, e Arthur foi forçado a desmontar, segurando as rédeas com força enquanto procuravam abrigo. Horas depois, exaustos e quase congelados, encontraram uma caverna pequena na base de uma colina. Arthur abrigou o vento o melhor que pôde, acendeu uma fogueira com a lenha que milagrosamente mantivera seca, e sentou-se para esperar a tormenta passar. 3 dias durou. 3 dias de vento e neve, de racionar comida, de lutar para manter o fogo aceso. 3 dias em que Arthur pensou em sua mãe, em seu pai desconhecido, em todas as verdades que buscava. Quando a tormenta finalmente passou, Arthur saiu da caverna para encontrar o mundo transformado. A neve cobria tudo, e o céu estava limpo, de um azul tão pálido que parecia gelo. Mas algo estava errado. Vento mancava. Arthur examinou a pata do corcel e sentiu o coração apertar. Uma pedra oculta sob a neve causara um corte profundo. Não era fatal, mas impedia a cavalgada. Precisariam descansar, e descansar significava mais tempo no frio. Foi então que os selvagens apareceram. O ataque eram 6 homens envoltos em peles, com machados e espadas enferrujadas, olhos selvagens brilhando de fome e em desespero. Não eram os selvagens além da muralha de que Eddard falara, mas foragidos, homens que escolheram viver fora da lei nas terras geladas do norte. O cavalo, grunhiu o líder, um homem enorme com uma cicatriz no rosto. E a espada? Entrega e vives. Arthur colocou-se entre eles e vento, a alvorada desembainhada. Não. O líder riu. 6 contra 1. Achas que podes vencer? Já enfrentei mais. Houve um momento de hesitação. Os foragidos trocaram olhares, avaliando o jovem à sua frente, a espada que brilhava mesmo sob o céu pálido. O líder avançou. Arthur moveu-se como água. O primeiro golpe do machado encontrou apenas ar. A alvorada dançou, e o líder caiu de joelhos, a mão vazia, a arma no chão. 2, Arthur disse calmamente. Os outros 5 hesitaram. Depois, como um só, fugiram. Arthur não os perseguiu. Ajoelhou-se ao lado do líder ferido, examinando o corte em seu braço. Não era grave. Por que não me mataste? O homem perguntou, incrédulo. Por que mataria? Estás com fome, com frio, desesperado. Arthur pegou um pedaço de carne seca de sua bolsa e ofereceu. Toma. Depois vai. E não voltes a atacar viajantes. O homem olhou para a comida, para Arthur, para a comida novamente. Algo mudou em seus olhos, vergonha, talvez, ou gratidão. Obrigado, sussurrou, e desapareceu na neve. A decisão com vento ferido, Arthur percebeu que não chegaria à muralha. Não há tempo. A pata precisava de semanas para curar, e ele não tinha suprimentos para tanto tempo no frio. Havia apenas um caminho possível: sul novamente. Para Winterfell, para cuidados, para uma nova decisão. Mas no caminho de volta, uma ideia surgiu em sua mente. O Vale de Arryn. Não ficava longe, uma semana cavalgando para o sudeste, contornando as montanhas. Lá poderia encontrar abrigo, cuidar de vento, e talvez, descobrir mais verdades. Diziam que Lysa Arryn, a irmã de Catelyn Stark, governava o vale agora. Viúva de Jon Arryn, a mão do rei que morrera recentemente. Se alguém sabia de segredos antigos, talvez fosse ela. Arthur tomou a decisão. Iriam para o vale. O Vale de Arryn. Na entrada para o vale era um desfiladeiro estreito entre montanhas impossíveis, guardado por uma fortaleza chamada Portão de Sangue. Homens com luas e falcões nos peitos pararam Arthur no portão, examinando com desconfiança. Sr. Arthur Sant apresentou-se. Cavaleiro andante. Peço passagem para o vale.
Meu cavalo está ferido e preciso de abrigo. Os guardas trocaram olhares. O nome Sandy não significava nada para eles, mas a alvorada significava. Espera aqui, disse um deles, desaparecendo. Horas depois, Arthur foi admitido no vale. A paisagem dentro era de tirar o fôlego. Montanhas cobertas de neve eterna cercavam um vale verdejante, com lagos azuis como sáfiras e vilas aminhadas nas encostas. O ar era frio mas limpo, e pela primeira vez em semanas, Arthur sentiu-se seguro. Cavalgou lentamente até o ninho da águia, a fortaleza dos Arryn, empoleirada no pico mais alto como uma águia em seu ninho. A subida era íngreme, e vento mancava, mas finalmente chegaram. Lysa Arryn era uma mulher pálida, com olhos que pareciam sempre à beira das lágrimas e uma boca que se contorcia em expressões nervosas. Recebeu Arthur em uma sala aquecida por lareiras, mas mesmo assim tremia sob peles. Sou Arthur Sanche, disse, sua voz fina. O famoso cavaleiro. O que venceu Jaime Lannister. A senhoria é generosa. Generosa, não. Informada. Lysa inclinou-se. Meu falecido marido, Jon Arryn, falava de você. Dizia que sua ascensão era interessante. Que havia segredos em seu nascimento. Arthur segurou a respiração. Que segredos, milady? Lysa sorriu, um sorriso que não era agradável. Segredos que levei para o túmulo com Jon. Mas talvez haja alguém que saiba mais. Fez um gesto vago. Meu filho, Robert, é o senhor do vale agora. Mas é apenas uma criança. Quem realmente governa é Petyr Baelish. Arthur franziu o senho. Lord Petyr. Mas ele está em Porto Real. Está. Mas suas garras estão em toda parte. Lysa riu, um som agudo. Se quer respostas, pergunte a ele. Ou vá para Dorne. Dizem que as respostas estão sempre onde começamos. Arthur percebeu que não obteria mais nada ali. Lysa Arryn era instável demais, seus olhos mudando de humor a cada segundo. Agradeceu a hospitalidade e partiu no dia seguinte. O retorno para Dorne. A viagem de volta para Dorne foi longa e cheia de reflexões. Vento recuperou-se gradualmente, e à medida que o clima esquentava, Arthur sentia um peso se levantar de seus ombros. Atravessou as terras fluviais novamente, depois a Campina, evitando as grandes cidades e os torneios. Não queria mais fama. Queria respostas. Finalmente, após semanas de cavalgada, viu as montanhas vermelhas de Dorne no horizonte. O ar ficou mais seco, mais quente, e Arthur sentiu lágrimas nos olhos. Estava em casa. Queda de estrelas erguia-se diante dele como sempre fizera, bela, serena, eterna. O mar batia contra os rochedos, e o perfume de limões enchia o ar. Sua mãe esperava no pátio. A Shara Dain estava mais velha, mais magra, mas seus olhos roxos brilhavam com o mesmo amor de sempre. Quando viu Arthur desmontar, correu para abraçá-lo, apertando-o com uma força que desmentia sua aparência frágil. Arthur, sussurrou, a voz embargada. Meu filho. Meu querido filho. Arthur abraçou-a de volta, sentindo as lágrimas dela molharem seu ombro. Mãe. Voltei. A conversa. Ficaram sentados nos jardins suspensos, olhando o sol se pôr sobre o mar. Arthur contou tudo, os torneios, as batalhas, as pessoas que conhecera. Jaime, Loras, Olenna, os Stark, Jon Snow. Contou sobre a Real, sobre a tapeçaria, sobre as palavras bordadas. A Shara ouviu em silêncio, seus olhos fixos no horizonte. Quando ele terminou, houve um longo silêncio. Eu sabia que este dia chegaria, a Shara disse finalmente. Sabia que um dia você procuraria a verdade. Virou-se para encará-lo. Você merece saber, Arthur. Merece saber quem era seu pai. Arthur segurou a respiração. Seu pai não era meu irmão, a Shara disse, e Arthur sentiu o mundo parar. Essa história foi uma mentira que contei para protegê-lo. Para protegê-lo da verdade. Mãe, então quem? A Shara fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Quando os abriu novamente, havia lágrimas neles. Seu pai se chamava Brandon Stark. O irmão mais velho de Eddard Stark. O herdeiro de Winterfell.
Arthur sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Brandon Stark. Mas ele morreu. Queimado vivo pelo Rei Louco, junto com seu pai e seus homens. A Shara apertou as mãos de Arthur com força. Eu amava Arthur. Amava-o desde arranhal. Ele era tudo para mim, impetuoso, corajoso, tolo, maravilhoso. E eu fui tola também. Como aconteceu? Arranhal, a Shara sussurrou. Dançamos juntos. Apaixonamo-nos. Depois veio a guerra. A morte de Rickard Brandon. O resgate de Lyanna. Tudo desmoronou. Enxugou as lágrimas. Quando descobri que estava grávida, já era tarde demais. Brandon estava morto. E eu estava sozinha. Arthur sacudiu a cabeça, tentando processar. Mas por que mentir? Por que dizer que era filho de seu irmão? Para protegê-lo dos Lannister. Dos Baratheon. De todos que viam os Stark como inimigos. A Shara olhou para ele com olhos suplicantes. Se soubessem que você era filho de Brandon, poderiam usá-lo. Matá-lo. Reivindicá-lo para causas que não eram suas. Eu não podia permitir. Arthur levantou-se, afastando-se. O vento noturno soprava do mar, fresco e salgado. Ele olhou para as estrelas começando a aparecer no céu. Brandon Stark, repetiu. Meu pai era Brandon Stark. Sim. A Shara levantou-se também, aproximando-se lentamente. Ele era tudo o que você é, corajoso, honrado, impetuoso. Morreu tentando salvar a irmã. Morreu gritando o nome dela. Sua voz falhou. Morreu sem saber que deixava um filho. Arthur virou-se, e desta vez foram seus olhos que estavam cheios de lágrimas. Eu o teria amado, mãe. Mesmo sabendo a verdade. A Shara abraçou-o novamente, e desta vez ambos choraram. Eu sei, meu filho. Eu sei. Mas naquela época o medo era maior que tudo. A aceitação ficaram abraçados até as estrelas encherem o céu. Depois, sentaram-se novamente, e a Shara contou tudo, cada detalhe de seu amor por Brandon, cada momento em Arranhal, cada carta trocada, cada promessa feita. Contou sobre a noite em que Brandon partiu para Porto Real, certo de que voltaria. Contou sobre o dia em que a notícia chegou, a morte, o fogo, o fim de todos os sonhos. Pensei em me matar, a Shara admitiu, a voz um sussurro. Muitas vezes. Mas você estava crescendo em mim. E eu sabia que Brandon gostaria que você vivesse. Que fosse feliz. Arthur segurou a mão dela. Fui feliz, mãe. Graças a você. A Shara sorriu através das lágrimas. Você é a melhor parte de mim, Arthur. A melhor parte dele. O melhor de nós dois. O legado. Na manhã seguinte, Arthur caminhou até o cemitério dos Daini, onde seu tio de verdade, estava enterrado. Ajoelhou-se diante da lápide simples, a alvorada em suas costas. Tio Arthur, sussurrou. Obrigado por me proteger. Por ser o irmão que minha mãe precisava. Por me dar esta espada. Fez uma pausa. Seu nome será lembrado. Meu nome também. Mas agora sei quem realmente sou. Ficou em silêncio por um longo momento, sentindo o vento quente de Dorne em seu rosto. Depois, levantou-se e voltou para o castelo. Havia uma carta para escrever. Para Winterfell. Para Eddard Stark. Lord Stark, descobri a verdade. Meu pai era Brandon. Seu irmão. Não peço nada, nem espero nada. Apenas queria que soubesse. Se um dia precisar de mim, estarei aqui. Arthur.